Faz um tempinho que não falamos de mobilidade aqui no canal, né? E quando falamos em mobilidade, nos referimos a soluções sustentáveis e eficazes para a forma com que nos locomovemos dentro da cidade. Ou seja, soluções que não prejudiquem o meio ambiente e que nos livre dos enormes engarrafamentos do transporte motorizado. Apoiado nessa ideia que o termo mobilidade ativa vem ganhando cada vez mais espaço em várias cidades no mundo, principalmente durante a pandemia. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de arquitetura e urbanismo e esse é o canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos relacionados a urbanismo, arquitetura, mobilidade, história e hoje vamos falar sobre os benefícios de se praticar a mobilidade ativa e te ajudar a escolher a melhor opção de locomoção em tempos de pandemia. Para falar sobre esse assunto, o canal Urbanizar se junta a um outro canal muito bacana que fala sobre mobilidade. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou e Como Você Vai? Gente, o canal da Suzana é muito legal, trata de vários assuntos relacionados à mobilidade urbana, dá várias dicas sobre bike elétrica, transporte compartilhado, cálculos, enfim. Terminando esse vídeo, corre lá para conhecer e se inscrever no canal Como Eu Vou. Mobilidade ativa se resume na mobilidade feita sem a dependência de qualquer tipo de motor, ou seja, caminhar, pedalar, andar de skate, patins, patinete, enfim. Tudo que faça uso apenas do esforço físico humano. E essa ideia vai totalmente contra a cultura na qual estamos inseridos, que é a cultura do automóvel, que moldou as cidades em função do automóvel, a cultura que coloca o automóvel como símbolo de status social, logo qualquer outro tipo de mobilidade é vista com inferioridade. Mas, felizmente, é uma cultura que está em declínio. Prova disso é o aumento das vendas de bicicleta durante a pandemia, onde muitas pessoas aderiram à mobilidade ativa para fugir das aglomerações e tiveram também mais tempo para praticar alguma atividade física, como caminhada, corrida, e viram que esse exercício pode vir a fazer parte da rotina. Ah, mas eu trabalho em outra cidade, como é que eu vou a pé? Nesses casos, sim, convém usar o transporte motorizado, dando preferência ao coletivo ou ao compartilhamento de transporte individual. A mobilidade ativa é indicada para distâncias de até 5 quilômetros e a adoção dessa prática traz benefícios para a saúde, para o meio ambiente, promove o acesso e a interação de pessoas à cidade e aumenta a qualidade de vida. Agora vamos ouvir as dicas da Suzana para a mobilidade em tempos de pandemia. Essa pandemia mudou bastante como a gente lida com mobilidade nas cidades, porque afinal não só a gente está evitando ao máximo sair de casa, mas quando a gente sai de casa, a gente não pode ficar muito perto de ninguém. E aí, pensando nesse cenário, que opções que a gente tem? Vamos começar pelas opções que a gente vê muitas vezes como vilões do coronavírus. A gente tem aqui o ônibus e o trem. Eles ainda são a única opção de muita gente por aí. Então, se essa for a sua única opção, tenta sempre pegar o ônibus só em horários que não sejam de pico, quando tem o menor número de pessoas lá dentro possível. A mesma coisa para o trem e para o metrô. Mesmo você tomando cuidado com os horários, se lembra que o transporte público é um lugar de bastante risco. Tenta ao máximo possível evitar. Uma outra opção que a gente pensa quando pensa em distâncias muito grandes é o carro. O carro, ao máximo possível, tenta evitar também, porque afinal o carro é um negócio super caro. Caro de comprar, caro de manter, caro de colocar combustível, tudo num carro é caro. Isso sem contar que o carro faz a gente se movimentar menos, ou seja, pior para a nossa saúde e ainda pega um trânsito danado. Nada na nossa vida vale mais do que o tempo que a gente tem, e o carro geralmente não ajuda a gente a conseguir recuperar muito tempo. Inclusive eu falo mais sobre isso em detalhe no meu vídeo sobre carro em tempos de pandemia. Eu vou pedir para o Rafael deixar no izinho aqui no cantinho para vocês verem. Agora, para quem tem que percorrer distâncias curtas, não tem nada melhor do que a bicicleta. A bicicleta é imbatível para distâncias de até 5 km. O bom da bicicleta é que ela é barata de começar, não tem custo de combustível, não tem custo de passagem e ainda é movida a feijão com arroz. Então a bicicleta acaba sendo uma opção super fácil se você está ali numa distância curta, e para distâncias um pouco mais longas, bem, precisa de um pouco mais de dedicação, mas não é impossível também. Agora, se você tem muita subida no seu caminho, se você precisa chegar sem suar no trabalho, ou então se você precisa de ajuda extra para pedalar porque afinal você tem um pouco mais de dificuldade, nesse caso a bicicleta elétrica é uma ótima opção. A bicicleta elétrica te dá uma força extra na hora de você pedalar, então além dela te dar uma ajudinha, ela ainda mantém você em movimento, então ela consegue ser saudável sem ela te deixar na mão.
Outra coisa legal é que a bicicleta elétrica você chega em casa, pluga ela na tomada como se fosse um celular, no dia seguinte ela tá pronta para outra, gasta super pouca energia, é muito bom. E não é só aqui que a gente tem visto que a bicicleta tem sido uma ótima opção. Pelo mundo inteiro a gente tem visto notícias de vários países falando que a bicicleta tá vendendo muito mais, tem mais gente andando de bicicleta. Porque afinal é um transporte individual que gasta muito pouco e é ótimo para distâncias curtas. A maioria das distâncias que a gente faz geralmente são curtas. Ainda assim, não tem como a gente negar que a infraestrutura de bicicleta nas cidades ainda está muito precária. A gente tem pouca ciclovia, e as ciclovias que a gente tem muitas vezes estão esburacadas, tem degrau, tem árvore na altura da cabeça, então muitas delas são perigosas de usar. Outra coisa que muitas vezes atrapalha são os motoristas que não têm costume de andar junto com bicicleta. Desde 1997, o Código de Trânsito Brasileiro considera a bicicleta como um veículo. A bicicleta tem o mesmo direito de trafegar que os carros nas ruas, e os carros inclusive têm uma obrigação de ficar longe das bicicletas enquanto trafegam. Já estava mais do que na hora dos motoristas entenderem que o lugar de bicicleta é na rua. Ainda assim, eu acho que a gente está indo num caminho bom. A gente vê as cidades evoluindo nesse sentido, construindo ciclovias, mesmo que seja num ritmo ali, né, de tartaruga, né, bem devagarinho. Ainda assim, a gente vê as bicicletas devagar conquistando o seu espaço para conseguir trazer mais qualidade de vida para as pessoas. E hoje a gente já está numa situação muito melhor do que a gente estava 20 anos atrás. Então, assim, eu posso até estar sendo muito otimista, mas eu tenho uma boa esperança para o futuro. A promoção da mobilidade ativa deve partir primeiro das pessoas, já que quanto mais pessoas exercendo tal atividade, maior é o interesse de quem está de fora, e em segundo, porém em conjunto, do poder público, em propor intervenções urbanas que convide as pessoas a fazerem parte da cidade. A exemplo dessa imagem, onde a faixa de estacionamento de uma rua se transformou em espaço caminhável, e o espaço destinado a pedestres passou de 29% para 70%. Da mesma forma que mais espaço para carros representa mais carros circulando, mais espaço para pessoas é um convite para as pessoas praticarem a mobilidade ativa. Bom pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e fique à vontade para fazer comentários com sugestões ou opiniões. Até a próxima, tchau!